Olá, bom dia para aqueles que estão vendo e ouvindo neste momento, ou boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for ver esse vídeo. Sempre são bem-vindos. Aqui é o pastor Valentim Guedes e estamos na Gerizim Books para mais conversa entre nós. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre um assunto bem ventilado, ou seja, conhecido de todos, o sonho americano. Quem é que nunca ouviu falar disso? O que é um sonho americano para você? Certamente cada um teria uma resposta diferente. Tudo isso vai depender da necessidade, da meta, do objetivo que ele quer alcançar. Mas, em resumo, a pessoa vem para a América do Norte, trazendo na sua mala, como alguns dizem, um sonho americano. Ou seja, ele quer poder realizar algumas metas financeiras, materiais, mas podemos cometer o erro de querer classificar, porque, como eu disse, cada um tem uma necessidade. Tem aqueles que vêm pensando, disse, olha, quero ficar 3 anos na América e quero comprar minha casa. Assim que eu comprar a minha casa no Brasil, eu volto. Esse é o meu sonho, de conseguir na América o dinheiro para comprar minha casa. Há outros que têm uma dívida no Brasil e o sonho dele é chegar aqui em um período de tempo poder pagar a sua dívida para voltar para o Brasil. E há outros que têm uns sonhos de comprar sua própria casa, de se estabelecer aqui. Ou seja, o assunto realmente é muito amplo, mas é disso que nós queremos hoje conversar um pouco, porque a pergunta nesse momento é: esse sonho americano que você tem te roubado a paz? Tem te levado a perder noites de sonhos? Porque uma coisa é a pessoa vir com aquele sonho e quando chega aqui começa a ver a realidade do custo para estar nesse país e ele começa a perder então as forças, perder o entusiasmo e começar a observar que esse sonho se tornou algo inalcançável. Então, nós queremos hoje usar uma vez mais os conselhos da palavra de Deus, que é a melhor que temos para falar sobre isso. Ontem mesmo eu conversava com um familiar no Brasil e eu sabia que eles tinham interesse de comprar um outro carro para trabalhar e eu fiz uma pergunta: e aí, já concluíram a compra do novo carro? E eu gostei muito do que ela me respondeu. Ela disse: não, é melhor continuar com o nosso carrinho velho, mas não perder noite de sono. O sono ele é muito importante. Por causa de um carro novo, nós perder o sonho não é o momento. E assim é a verdade. É o que diz a Bíblia lá em Lucas capítulo 14, verso 28. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. Continua dizendo, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. A Bíblia. Quem é que começa um projeto sem antes calcular? Como dizem, dá um passo mais longe do que a perna. Estamos falando disso porque tudo isso, uma vez que a pessoa não calcula, não pensa, não tem um projeto definido, ele começa a ter problemas. E aí nós vamos novamente falar sobre o que já temos falado,
que hoje o número 1 de problemas de saúde mental está relacionado a estes problemas de ordem financeira, de metas não alcançadas, de se perder dentro do projeto que um dia sonhou que poderia ser alcançado. Nosso conselho hoje, primeiro antes de fazer qualquer projeto ou tomar qualquer decisão, a pessoa precisa ter ferramentas para se orientar, para calcular, para que amanhã isso não venha a ser para ele uma dor de cabeça, o que ele pensava ser uma solução para a sua vida, para o seu bem-estar. Temos alguns tópicos e algumas perguntas que eu farei e você pode depois você responder para você mesmo. Antes de assumir uma dívida, você calcula o custo? Porque aqui neste país você já percebeu que propostas para você tomar dinheiro emprestado e abrir cartão de crédito chega quase todos os dias. E se a pessoa não para e deixa se levar pela emoção, ele vai tendo cartões e cartão. Eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou aqui na loja para comprar e na hora de pagar, comento isso com todo respeito, só para você ter uma ideia da problemática, quando a gente fala, estamos falando de experiências. E na hora de pagar, ela abriu a carteira, ela tinha, sem exagero nenhum, mais de 15 cartões de crédito. Ela tirou um cartão, declinou. Me deu um outro cartão, declinou. Deu o terceiro cartão, declinou. Aí ela ficou ali olhando aquela quantidade de cartão e por fim resolveu pegar um outro cartão e passou. Ou seja, todos os cartões que ela havia me passado anteriormente já estavam cheios. Essa pessoa, ela está no limite para sofrer um problema, perder a paz e, por que não dizer, chegar a ter um problema de saúde emocional. Porque a pessoa começa, como vou resolver isso agora, como nós vamos fazer? Tudo porque antes de assumir uma dívida, ela não fez cálculos. E o conselho aqui é que façamos as contas, calculemos antes, para depois não vir a ser envergonhado. Como diz o texto, não calculou, agora está aí a obra iniciada, porém sem terminar. Eu não quero entrar em outras áreas, você deve conhecer, que às vezes a pessoa no seu afã aluga um local enorme, 10, 15 mil dólares e contando que o povo vai ajudar ele a pagar aquilo e depois acontece que não aparece o dinheiro e a pessoa perde logo a sua paz. Então vamos lá. A segunda pergunta é, antes de mudar de carreira, você planeja o custo dessa transição? Você sabe que em todas as transições é um momento muito delicado. Por exemplo, quando Jesus disse, atravessemos para o outro lado, com os discípulos, ao chegar ali, é como soltar a corda, para poder rever do outro lado. E quando a pessoa tem que soltar a corda, porque o mar ali fala de transição, e você tem que soltar a corda para poder ver o que vai acontecer do outro lado, é um momento bastante difícil, que a pessoa precisa ter muito claro, muita segurança no que ele está fazendo para mudar, seja de carreira, ou de cidade, ou de país. Eu já mudei várias vezes, vocês sabem que eu saí do Brasil, fui para a Colômbia, da Colômbia a gente veio para cá, e sempre houve essas transições, ela teve seus custos, mas graças a Deus nós nunca perdemos a nossa paz, porque estávamos seguros que íamos enfrentar dificuldade com cultura, etc., porém que estávamos no centro da vontade de Deus e que Ele estava nos guiando. E quando as dificuldades chegavam, nós não sentíamos abandonado nem inseguro,
porque podíamos sentir a boa mão de Deus aí cuidando em cada detalhe. Mas se a pessoa não tem esse projeto antes claro e muda por emoção, ou porque alguém o convidou, ou porque alguém prometeu que lá vai ser melhor e ele não calcula e vai e chega e não é nada daquilo, isso complica bastante e depois acaba tendo que voltar, e ao voltar, às vezes volta com vergonha, frustrado, decepcionado, porque todos pensavam que estava saindo para um projeto melhor quando resultou não ser. Devemos calcular antes todos esses movimentos que temos que fazer, principalmente quando envolve família, quando envolve filhos que fazem parte destas mudanças. Eles, dependendo da idade, sendo adolescente, sendo criança nem tanto, mas se eles já são adolescentes, a coisa complica ainda mais nessas mudanças. Nós podíamos falar um pouquinho mais sobre isso também, com algumas experiências, mas eu teria que primeiro ter a autorização dos autores. Terceiro, antes de publicar nas redes sociais, pense nas consequências. Tem pessoas que vai publicando tudo tudo que ele pensa, tudo que ele acha, e vai publicando, e depois não tem como apagar. Isso fica ali. E as consequências, com certeza, elas virão. Uma vez que publicou, aí você não tem como mais correr atrás do prejuízo. Precisa pensar, planejar antes de ir gravar, fazer um vídeo ou qualquer coisa da natureza. Perdão. E por quarto, não tem nenhum diácono aqui para trazer água para mim, mas está tudo bem. Quarto, antes de começar um projeto, avalie a capacidade de concluí-lo. Pense nisso. Meus amados, nós estamos falando isso exatamente com um único objetivo. Os hospitais estão cheios de pessoas com problema de saúde mental. E fora do hospital, também há uma outra quantidade de pessoas com problema de saúde mental. E segundo os estudiosos, os analistas, os especialistas, este fator é um dos que tem contribuído para o aumento do problema de saúde mental. As pessoas perdem o controle, perdem